Correção da atividade 8 sobre volume e área da superfície. Exercício 1. Calcule a área lateral, a área total e o volume de cada um dos seguintes prismas. Letra A. Prisma reto triangular. Então, vamos começar pela área lateral. A lateral desse prisma é composta por 3 retângulos, cujas medidas são 4 por 3,5, 3 por 3,5, e aqui é a hipotenusa do triângulo retângulo da base, que é 5, já que é um triângulo pitagórico, 3, 4, 5, então 5 por 3,5. Então, a área lateral é 4 por 3,5, mais 3 por 3,5, mais 5 por 3,5. Resolve primeiro as multiplicações. Bom, então, as multiplicações aqui, 4 vezes 3,5, 14, 3 vezes 3,5, 10,5, 5 vezes 3,5, 17,5. E, por último, efetua a soma, que vai dar 42 centímetros, como é a área, 42 centímetros quadrados. Essa é a área lateral. Depois da área lateral, nós temos que fazer a área total. A área total, além da área lateral, tem a área das duas bases. Então, as duas bases são iguais, são triângulos retângulos de catetos 3 e 4. Para fazer a área da base, como se trata de um triângulo retângulo, eu vou fazer produto dos catetos dividido por 2. Então, 3 vezes 4, 12, dividido por 2... dividido por 2, 6. Como são duas bases, uma em cima e outra embaixo, então, são 2 vezes a área da base, que vai dar 12 centímetros quadrados. Portanto, a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral deu 42, a área da base, das duas bases, deu 12. Então, a área total dá 54 centímetros quadrados. E, por último, calcular o volume. Volume é a área da base vezes a altura. A área da base tá aqui, ó, 6, e a altura, 3,5. Que dá 21. No caso, como é volume, centímetros cúbicos. É isso. Exercício 2. Calcule a área lateral do sólido a seguir. Como se trata de um prisma regular hexagonal, a lateral é composta por 6 retângulos. 6 retângulos de largura 1 e altura 2,5. Então, como ele só quer saber a área lateral, eu preciso fazer 6 vezes a área desses retângulos, de 2,5 por 1. A área do retângulo, então, é base vezes altura, então, 2,5 vezes 1. A área lateral vai ficar 6 vezes 2,5. Portanto, a área lateral é 15, no caso aqui é centímetros, então, 15 centímetros quadrados. Exercício 3. A figura representa um galpão com o formato de um prisma reto de base pentagonal, em que a unidade de medida indicada é o metro. Considerando que esse galpão tem 18 metros de comprimento, determine o volume de ar que ele comporta. Então, para começar, a gente precisa lembrar que toda vez que eu tenho um prisma, para calcular volume, eu tenho que fazer a área da base vezes a altura. A base aqui é esse pentágono. Eu vou dividir esse pentágono em duas figuras, em um retângulo 8 por 5 e nesse triângulo aqui que é um triângulo isósceles, tá? Para calcular a altura do triângulo isósceles, eu vou traçar aqui a altura, lembrando que como se trata de um triângulo isósceles, além de ser a altura, também é a mediana, também é a bissetriz. Se é a mediana, então ela divide esse comprimento aqui ao meio. Como eu sei que esse comprimento é 8, então aqui mede 4. Analisando só o triângulo retângulo, a gente percebe que trata-se de um triângulo retângulo pitagórico.
hipotenusa 5, um cateto é 4, logo esse outro cateto aqui é 3. Então, eu nem precisei fazer conta, né? Só por dedução já determinei que a altura do triângulo isósceles aqui é 3. Para calcular, então, a área da base, eu vou calcular a área desse retângulo 8 por 5, mais a área desse triângulo isósceles, que tem base 8 e altura 3. Então, vai ficar assim, a área do retângulo 8 por 5, mais a área do triângulo base vezes altura, que é 8 vezes 3, dividido por 2. 8 vezes 5 dá 40, 8 vezes 3, 24, que dividido por 2 vai dar 12. Então, 40 mais 12, 52. Como trata-se de metro, a unidade de medida, então aqui é metro quadrado. Isso é a área da base. Como eu quero saber o volume, eu faço a área da base vezes a altura. A área da base deu 52, nessa conta aqui, a altura é 18. E 52 vezes 18 dá 936. Como trata-se de unidade de medida igual a metro, então aqui é metro cúbico, por se tratar de volume. É isso. Exercício 4. Sabendo que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, uma lata de óleo cilíndrica possui as seguintes medidas internas: raio da base 4 centímetros e altura igual a 22 centímetros. Nessa lata é possível armazenar mais que 1 litro de óleo, então cabe mais de 1 litro? A capacidade dela supera 1 litro de óleo? Essa é a pergunta. Como trata-se de um cilindro, o volume do cilindro, assim como o volume do prisma, é a área da base vezes a altura. Como a base é um círculo, então a área da base é πr ao quadrado, vezes a altura. Então, substituindo aqui, eu vou colocar um valor aproximado para π, 3,14, vezes o raio, tá aqui, 4 ao quadrado, vezes a altura, 22. Efetuando a conta, começamos aqui pelo 4 ao quadrado, que vai dar 16, e depois multiplicamos, que vai dar aqui 1105,28, como é centímetros, centímetros cúbicos. Então, tá falando assim que o volume dessa lata é igual a 1105,28 centímetros cúbicos. A pergunta é possível armazenar mais de 1 litro? Mais que 1 litro? Se 1 litro é igual a 1000 centímetros e ela supera os 1000 centímetros cúbicos, então a resposta é sim. Exercício 5. Se uma esfera tem 12 centímetros de diâmetro, qual é a área de sua superfície e qual o seu volume? Bom, como ele deu aqui o diâmetro e o que eu preciso é o raio é a metade do diâmetro, então o raio é igual a metade de 12, que é igual a 6 centímetros. Para calcular a área de uma superfície esférica, eu tenho que fazer 4 vezes a área do círculo, que é πr ao quadrado. Então, substituindo aqui o raio por 6, efetua primeiro a potência, 6 ao quadrado, 36, e depois multiplica 4 vezes π vezes 36, vai dar 144 π. Como trata-se de área, e a unidade de medida é centímetros, então é centímetro quadrado. Já para calcular o volume, eu tenho 4πr ao cubo dividido por 3. Então, substituindo o raio por 6, primeiro faz a potência, que vai dar 216. Depois, multiplica 216 por 4, que vai dar 864. E, por último, divide por 3, que vai dar 288. Como trata-se de volume, eu vou pegar a unidade de medida aqui, que é o centímetro, e vou colocar ao cubo. Então, é isso. A área é 144 π centímetros quadrados e o volume 288 π. Faltou o π aqui. 288 π centímetros cúbicos. Agora sim. É isso. Exercício 6. Calcule o volume do cone, cujo raio da base mede 4 centímetros e a altura mede 5. O cone, a gente usa a mesma fórmula do cilindro, porém, deve dividir por 3. Então, o volume
do cone é a área da base vezes a altura, dividido por 3. A base do cone é um círculo, então é πr ao quadrado vezes a altura, dividido por 3. Substituindo o raio por 4 e a altura por 5, nós temos π vezes 4 ao quadrado vezes 5. Então, vai ficar 16, aqui, ó, vezes 5 vezes π dividido por 3, que dá 80π sobre 3. Último exercício, embora aqui esteja dizendo para calcular a área lateral e a área total, na atividade eu pedi para calcular apenas o volume, tá? Então, pela correção da atividade, o cálculo é apenas do volume. O volume do cone é área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é a área do círculo, que é πr ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. Substituindo, então, ó, o raio vale 10, que aqui foi dado o diâmetro, mas eu quero o raio. Então, 10 ao quadrado. E a altura tá aqui, 35, dividido por 3. Então, vai ficar π vezes 10 ao quadrado, que é 100, vezes 35 dividido por 3. O volume, então, é igual a 35 vezes 100 dá 3.500, π vezes π, né? Dividido por 3. Como a unidade de medida é centímetro, aqui é centímetros cúbicos. É isso, tá finalizado, então.